Como saber se a estratégia de comunicação digital que você está utilizando hoje na sua empresa pode gerar bons frutos? Como saber se de fato você está num bom caminho? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aspectos muito importantes para que a sua estratégia de comunicação digital de fato gere bons frutos. Antes de falar sobre quais aspectos são esses e por que você de fato deveria tomar muito cuidado, né, e prestar bastante atenção com relação a eles, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Dessa forma, sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. E se você gosta desse tipo de assunto, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like. É muito importante para mim saber se os assuntos que eu trago aqui são de fato relevantes para você. Gente, eu penso que clareza é um dos maiores ativos que a gente pode ter em qualquer situação. Mas quando se trata de desenhar uma boa comunicação digital, né? Uma boa estratégia de comunicação digital, ter clareza sobre os aspectos que a compõem, né, que vão fazer com que ela de fato gere bons resultados para a sua empresa, é fundamental. A primeira coisa que você precisa prestar atenção, né, e ter isso muito claro, não só na sua cabeça como empresário, mas na cabeça aí de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é ter um objetivo claro, né? Aonde eu quero chegar, o que de fato precisa acontecer para que eu saiba que as estratégias que eu estou utilizando ali na minha comunicação digital tá dando certo, né? Então, eu quero 2 clientes por mês ali na minha empresa, 2 novos clientes. Esse é um objetivo. Eu quero ser convidado, né? Quero virar uma referência ali no meu segmento e quero começar a ser convidado para dar palestras. Então, esse também pode ser um objetivo. O fato é, gente, que a gente precisa ter um objetivo claro e um objetivo que a equipe envolvida ali abrace de fato, né? Que ela consiga enxergar aquilo e mensurar o resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar muita atenção é se a gente tem um objetivo claro, se a gente sabe para onde a gente está indo. O segundo aspecto, que para mim é super importante, é algo que a gente faz aqui com todos os nossos clientes, é ter uma estratégia de conteúdo bem desenhada. Hoje, dificilmente algum segmento não iria se beneficiar em ter alguma estratégia de conteúdo, tá? Então, para todos os clientes que a gente atende aqui, a gente sempre coloca, de alguma forma, algum conteúdo na internet. Então, eu vou falar para vocês, porque também não é só a gente criar conteúdo por criar, a gente precisa ter uma estratégia de conteúdo também. E eu vou trazer dentro dessa estratégia de conteúdo outras situações, né? Outros aspectos que a gente precisa ter muita clareza. Então, pessoal, depois que a gente tem o objetivo, né, da nossa estratégia de comunicação digital bem clara, a gente precisa ter também uma estratégia de conteúdo bem desenhada. E para que realmente a gente consiga ter resultados através da geração de conteúdo na internet, a gente precisa tomar cuidado com alguns pontos em específico, tá? O primeiro ponto é saber para quem a gente está falando, né? Então, a gente precisa ter muita clareza do público-alvo que a gente quer atingir. O segundo aspecto também muito importante, né? Então, a gente precisa saber quem a gente quer impactar, né? Através do público-alvo que a gente desenhou lá no começo, e a gente também precisa ter um posicionamento único. O que difere a minha empresa de outras empresas concorrentes, né? Qual é o meu posicionamento único dentro dessa estratégia de conteúdo? Então, isso também precisa estar bem claro. Outro aspecto também muito importante é a gente desenhar a jornada de compra desse cliente, né? Então, uma vez que a gente já sabe para quem a gente quer impactar ali, né? Com quem a gente quer conversar, através da nossa produção de conteúdo, a gente precisa ter clareza da jornada de compra desse potencial cliente. Através dessa jornada de compra, eu vou produzir conteúdos muito mais assertivos e realmente direcionados a esse público. Depois de ter clareza sobre a jornada de compra desse potencial cliente, é necessário que a gente desenvolva linhas editoriais, que nada mais são do que os temas que nós iremos abordar
dentro dessa estratégia de conteúdo. Então, geralmente aqui a gente trabalha com 3 grandes temas e dentro desses grandes temas a gente coloca temas menores, né? Ali a gente vai trabalhando de várias maneiras diferentes, mas o importante é que você saiba que tipo de conteúdo, né? Quais serão os temas que a sua empresa vai colocar aí nessa estratégia de conteúdo. Então, isso também precisa estar bem claro para todo o time envolvido. E não faria nenhum sentido se a gente tivesse todos esses aspectos que eu falei anteriormente bem claros e não fizesse um cronograma de conteúdo. Então, não basta apenas eu saber os temas que eu vou produzir, né, ali dentro da minha linha editorial. É importante que também aconteça, que haja, na verdade, ali um cronograma de conteúdo. Então, eu preciso saber quando eu vou postar, o que eu vou postar, onde eu vou postar, quais serão as redes sociais, né, ou as plataformas de comunicação digital que a minha empresa vai optar. Nós iremos usar o YouTube, faremos apenas Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, aonde a minha empresa vai se comunicar com o potencial cliente. É importante que a gente tenha esse cronograma também muito claro, até porque senão a gente não consegue ter consistência ali no que a gente está fazendo. Outro aspecto extremamente importante que vocês precisam se atentar dentro do desenvolvimento da estratégia de comunicação digital de vocês é falar a língua do seu cliente. Gente, terminologias, né, nomenclaturas muito técnicas só vão funcionar se o teu potencial cliente for um colega ali de profissão, né, um colega, um concorrente seu, tá? Não faz sentido você falar termos muito técnicos com pessoas que não vão entender o que você está falando, o que exatamente você está falando. Então, evite falar de forma muito técnica. Procure falar a linguagem que o teu cliente vai entender naquele primeiro momento. Outro aspecto muito importante que você precisa trabalhar dentro da sua comunicação digital é uma frase que aqui a gente fala muito na empresa, né? Toda vez, não só com as pessoas que trabalham com a gente, mas também com os nossos clientes. Gente, o óbvio precisa ser dito. Stephanie, como assim o óbvio precisa ser dito? É exatamente isso. Gente, muitas vezes a gente, por estar imerso ali, né, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso segmento, a gente acaba deixando de comunicar muita coisa que seria importante para o nosso público. Porque a gente pensa assim, cara, mas isso é tão básico. Quem não sabe disso? Vou te contar uma coisa. Muita gente não sabe disso. Então, a regra, eu acho que número 1 aí que a gente precisa ter quando vai produzir conteúdo é quebrar, né, esse paradigma de que isso é muito óbvio, que todo mundo sabe disso. Coisas assim vão prejudicar a sua estratégia de comunicação digital. Então, tenha em mente que o óbvio precisa ser dito. Outro aspecto muito importante que acaba até impactando na segurança, né, de muita gente ao se comunicar através das plataformas digitais é não ser o que a gente chama de real deal, ou seja, falar sobre algo do qual ele não vive, né? Ele não faz parte ali do dia a dia dele, não é algo que a pessoa trabalha. Enfim, isso além de provocar uma insegurança ali, porque quando você não domina o assunto, geralmente você tende a ficar mais inseguro ao falar sobre aquele assunto, tá? Então, essa é uma regra também que a gente tem aqui dentro. A gente só fala sobre coisas que a gente vive. A gente só fala sobre coisas que a gente de fato trabalha ali no nosso dia a dia. Então, todos os vídeos que eu produzo aqui para vocês, por exemplo, são vídeos sobre assuntos que estão no dia a dia aqui da nossa empresa. Então, é muito importante que você fale sobre aspectos dos quais você de fato viva. Isso vai ajudar muito a fluir de uma forma bem melhor aí os conteúdos que você colocar nessas plataformas. E por último, mas não menos importante, você precisa ter consistência. Então, fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Ter consistência vai trazer para você grandes benefícios aí no médio e longo prazo. Começar uma estratégia de comunicação digital hoje, trazendo conteúdos aí para várias plataformas, é algo que vai demandar
tempo e dedicação. Então você precisa colocar aí no seu schedule, né, no seu cronograma, as coisas que precisam acontecer para que você chegue naquele objetivo que a gente falou como primeiro aspecto dentro desse vídeo, tá? Então é muito importante que você tenha consistência dentro daquilo que foi planejado. E se você gostou desse vídeo, né, se ele te ajudou aí de alguma forma, deixa o seu like para mim, porque é muito importante, é um termômetro, na verdade, é assim que eu consigo ver se eu fui ou não relevante para você, se esse tipo de assunto te ajuda de alguma forma ou não. E aproveita, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no nosso canal, porque isso é uma maneira de você sempre ser avisado toda vez que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.